Vão obrigar a Steam, a PlayStation, a Xbox, a Nintendo, todas as grandes lojas de videogames no mundo a te avisar que você não está comprando jogos digitais, que nada do que você tem na sua biblioteca é seu. Que são simplesmente licenças por tempo limitado. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o tema jogo digital, jogo físico. E o que está acontecendo nos Estados Unidos que vai mudar as regras do jogo a partir de 2025. Olá, pessoal da Steam! Não tenho planos de morrer tão cedo. Mas no dia em que eu fizer isso, gostaria de saber se posso deixar meus jogos ou minha conta Steam como herança. Um usuário da Steam perguntou ao suporte técnico desta plataforma em maio deste ano. Infelizmente, as contas da Steam e os jogos não são transferíveis. Não podemos permitir que outra pessoa acesse seus jogos. Nem permitir que outra pessoa use sua conta. Essa foi a resposta oficial do suporte da Steam para este usuário que perguntava se poderia deixar seus jogos como herança para outra pessoa. E por quê? Talvez você esteja se perguntando por que, se você comprou algo, por que se é de sua propriedade? Se você pagou por este jogo, por este consumível, ou seja lá o que for de maneira digital, por que não pode deixá-lo para outra pessoa? Supõe-se que o que você compra é seu e você pode fazer com ele o que quiser. A realidade é que quando você compra um jogo no Steam, na PlayStation Store, na Xbox Store, onde quer que seja, e esse jogo é digital, você não está comprando nada. Nada do que você está adquirindo é seu. Seus jogos não são seus, não. O que você está comprando é uma licença para usar um jogo ou um software. Uma licença por tempo limitado que, se expirar ou se quem está vendendo decidir que você não pode mais usá-la, adivinhe, você não jogará o jogo. Este é um tema recorrente, não é de todo um tema novo. Estamos falando sobre isso há muitos anos. Você não compra videogames digitais, compra licenças para jogar jogos digitais. A questão é que estamos falando disso novamente. Porque esta semana aconteceu algo muito importante que mudou novamente as regras do jogo. Agora a Steam e outras lojas digitais são obrigadas por lei a dizer que literalmente você não está comprando nada, que nada disso vai ser seu, que você está apenas pagando para usar por um tempo um jogo de maneira intransferível. Ou seja, as licenças que você compra não podem ser passadas para outra pessoa, porque você nem mesmo é dono de usar essa licença como quiser. Você não é dono de nada. Aconteceram coisas esta semana, especificamente nos Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos houve uma decisão muito importante. E é por isso que hoje estamos falando do formato digital, das licenças e de tudo o que está acontecendo e que vai acontecer no futuro. Comecemos pelo início, que está muito relacionado à Ubisoft. É que em 2014 a Ubisoft lançou este jogo, The Crew. Um título de corrida com multijogador online que, bem, tem múltiplas disciplinas, múltiplos veículos e outras coisas. E que principalmente se joga de maneira online. Um título que foi vendido, entre aspas, em todo o mundo. E que conseguiu reunir uma boa quantidade de fãs e usuários. Vários anos após o lançamento de The Crew, a Ubisoft lança The Crew 2. E então, recentemente, lança The Crew Motorfest, a evolução desta franquia. Bem, aconteceu que com esses novos lançamentos, a Ubisoft decidiu descontinuar The Crew, o de 2014, e com isso proibir o acesso ao jogo a todas aquelas pessoas que durante uma década haviam, entre aspas, comprado este jogo. A questão é que o que a Ubisoft fez, impedindo que as pessoas que já haviam comprado The Crew acessassem o jogo, não é exatamente algo ilegal. Porque nos acordos de uso da licença deste jogo, esses acordos que nós aceitamos sem ler, já estava especificado que o dia que a Ubisoft quisesse descontinuar o jogo, eles iriam descontinuar e pronto. É por isso que a Ubisoft um dia disse: sabe de uma coisa, acabou-se The Crew. Acabou. O problema é que The Crew, assim como muitos outros jogos digitais, era vendido. Claro, porque as lojas digitais e outras lojas de videogames vendem coisas. Eles não dizem que estão alugando uma licença ou que você está comprando uma licença de uso limitado, ou muito menos. Simplesmente dizem que estão vendendo um jogo. Você pode comprar um jogo. Atualmente, quando você compra um título,
Bem, você compra um título digital, já quase nenhuma loja vai mostrar o cartaz que diz comprar literalmente. Geralmente eles colocam adicionar ao carrinho para que depois no carrinho diga proceder com o pagamento. Evitar a maneira de dizer que você está comprando algo porque na realidade você não está comprando nada. Simplesmente está pedindo que em seu nome seja emitida uma licença de uso de um software. Questões que nem sempre foram assim, e durante muitos anos, produtos digitais que eram licenças de uso limitado colocavam o cartaz de comprar. E quando você vê um videogame de fundo e à frente o cartaz de comprar e você clica para comprar e paga, você entende que está comprando o jogo, que o jogo é seu. Bem, nos Estados Unidos, um grupo de jogadores representados legalmente por um desses estúdios que se dedicam a processar grandes empresas apresentou um caso. E na Califórnia, um júri decidiu a favor deste caso. A favor dessas pessoas que diziam ter sido enganadas porque eles haviam comprado The Crew e de repente perceberam que não tinham The Crew, que não podiam acessar o jogo e que a Ubisoft estava desativando os servidores. As lojas digitais não poderão usar palavras como comprar ou adquirir, a menos que avisem seus usuários. Esta é a decisão do Tribunal da Califórnia. O objetivo é acabar com a falsa noção de que você está comprando algo quando na verdade está apenas adicionando uma licença de uso à sua biblioteca. A lei é chamada de Assembleia Brasileira 2426 e entrará em vigor a partir do próximo ano. Claro, nos Estados Unidos isso não é uma obrigação global, muito pelo contrário. Mas o que acontece com os Estados Unidos é que é um dos principais mercados do mundo e define tendências. Se nos Estados Unidos for obrigatório que as lojas se expressem de uma forma específica para deixar claro que você não está comprando nada, isso acabará se traduzindo em todo o mundo fazendo o mesmo. Você pode estar pensando que comprar jogos físicos é uma maneira de realmente conservar o título que você está comprando e ficar com algo de tudo que você compra. E a verdade é que em alguns casos sim e em outros casos não. Veja bem, não podemos esquecer que The Crew também foi lançado em formato físico. E assim como este, existem muitos videogames que são lançados em formato físico e que na verdade só estão oferecendo uma maneira mais rápida de instalar o jogo do que baixá-lo da internet. Não afirmo que todos os jogos físicos são assim, mas muitos realmente são. Ao mesmo tempo, hoje em dia também temos muitos jogos que vêm completos ou jogáveis dentro do disco ou do cartucho. Há casos em que o jogo físico é garantia de que você está ficando com uma cópia do jogo e há outros casos em que não. Além de ter ou não uma cópia física, e que essa cópia física permita acessar o jogo quantas vezes quiser, sem a necessidade de um servidor, se for o caso do jogo, além de tudo isso, de qualquer forma, você não está comprando um jogo. Você está comprando uma licença, mesmo se comprar um jogo físico. Isso acontece há mais de 20 anos. E é porque as grandes empresas de videogames queriam evitar que você comprasse um jogo e depois fizesse o que quisesse com ele. Como alugá-lo ou colocá-lo em uma sala de arcades ou videogames ou outras coisas, sem que a empresa de videogames receba algum tipo de royalties ou algo do tipo. É uma história antiga, mas há muito tempo que você compra licenças. O problema é que quando você comprou uma dessas licenças, pois você não tem nada, não tem um instalador, não tem como jogar o jogo, e se a empresa quiser retirar o jogo para sempre, então você fica sem sua cópia, ou seu acesso ou sua licença que você pagou. Eu gosto porque em uma parte da lei eles colocam é proibida a palavra comprar ou adquirir, ou qualquer outro termo que uma pessoa razoável entenda que confere um interesse de propriedade ilimitado no bem digital. Ou seja, a partir do próximo ano, a menos que eles vão te dar este bem digital, para que você disponha dele como quiser, é proibida a palavra comprar, vender e tudo isso, adquirir e demais. Como isso nos afeta? No papel não muda muito, tudo vai continuar mais ou menos o mesmo. Principalmente para aqueles de nós que já estão muito envolvidos nisso há muitos anos e sabemos que é assim. Até o Fortnite foi vendido com cópia física e é uma licença e pronto. Ou seja, não há jogo, nós já sabemos que é assim. Isso é direcionado para a grande massa da população. Para as pessoas comuns que de repente vêm comprar e compram um filme, compram uma série, compram um livro que de repente não lhes pertence. Porque isso também se aplica ao streaming de filmes, a plataformas como Netflix, Homebox, Office Amazon e outras. Isso vai se aplicar a tudo.
é expressamente proibido fazer uma pessoa acreditar que está comprando algo quando não é assim. Para nós, como eu estava dizendo, não nos afeta muito porque já sabemos como são as regras do jogo. Já estamos nisso há muito tempo. Mas a grande maioria da população, a imensa maioria das pessoas que compram sem realmente comprar, isso os afeta porque eles passam a entender como as coisas são. E talvez isso, eu digo apenas talvez, seja uma pequena batalha, ganha para o formato físico contra o formato digital, e eu digo talvez porque tudo depende de como esse formato físico continua a ser abordado. Porque se o formato físico é apenas para vender um disco com um instalador de algo que vai ser executado de qualquer maneira, na nuvem, servidor ou similar, esse formato físico não faz nenhum sentido. Uma licença com caixinha plástica, mas talvez isso também motive muitas pessoas a optarem pelo formato físico ou a se interessarem um pouco mais e talvez as empresas a levar um pouco mais em conta que as pessoas estão querendo comprar algo e ficar com isso. Se você é um daqueles que não estava ciente de que quando compra algo ou um jogo em uma loja digital, na verdade você não está comprando nada. Bem, isso serviu para que você perceba que não está comprando nada. Vejo vocês nos comentários, formato físico ou formato digital? Acho que sei o que vão escrever.